Hoje nós vamos continuar o estudo da eletrostática conhecendo a lei de Gauss. A lei de Gauss nos auxilia no cálculo do campo elétrico quando nós temos uma situação diferente de uma carga pontual. Para nós definirmos a lei de Gauss, nós vamos definir antes o que é fluxo. O fluxo é a taxa com que algo atravessa uma superfície. Por exemplo, a taxa com que a água atravessa um cano quando está escorrendo, a taxa com que o campo elétrico atravessa uma superfície e assim por diante. Para que a gente calcule o fluxo do campo elétrico, nós devemos antes definir o que era o vetor área. O vetor área é um vetor normal, ou seja, perpendicular à superfície. O valor do fluxo é dado pelo produto escalar entre o campo elétrico e a área, ou seja, é o módulo do campo elétrico, o módulo da área, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Suponha que nós tenhamos um conjunto de cargas que tenham carga total Q. Nós vamos traçar uma superfície fechada, qualquer superfície, ao redor desse conjunto de cargas. A lei de Gauss nos diz que o fluxo do campo elétrico ao redor dessa superfície fechada vale o somatório das cargas internas dividido por uma constante epsilon. Ou seja, não depende da superfície que nós pegamos aqui. Só depende do total de cargas dentro dessa superfície. Essa constante epsilon nós podemos relacionar com a constante eletrostática do meio, que é o K, através da fórmula 1 sobre 4kπ. Se não importa qual a superfície que nós peguemos aqui, como nós vamos saber qual delas nós vamos escolher? Isso vai depender de cada tipo de situação. A seguir, nós vamos analisar 4 situações para nós calcularmos o campo elétrico e nós vamos ver quais tipos de superfícies especiais nós vamos ter que usar. Vamos primeiramente calcular o campo elétrico de uma carga pontual. Nós já fizemos esse cálculo previamente, então nós vamos poder comparar se a nossa resposta deu a mesma coisa ou não. Suponha primeiro que nós tenhamos uma carga que, vamos supor, positiva. Não faz diferença se ela fosse negativa, a gente somente inverteria o sentido do campo elétrico. Nós vamos pegar uma superfície fechada, vamos supor uma esfera, e nós queremos calcular o campo elétrico num ponto P dessa esfera. Bom, primeira coisa, nós vamos traçar o campo elétrico, que é esse Ezinho daqui. E agora nós vamos traçar o vetor área dessa superfície esférica. O vetor área é paralelo ao campo elétrico. Então, quando nós calcularmos o fluxo, nós vamos ter que é vezes A cosseno de θ. O cosseno θ vai ser cosseno de 0, vai valer 1. Então, o fluxo vai ser dado pelo campo elétrico vezes a área. A área é a área de uma superfície esférica de raio R. Então, ela vai valer 4πr². Nós podemos calcular o fluxo também como o somatório das cargas internas dividido pelo epsilon. O somatório das cargas internas é apenas o dessa carga pontual Q sobre epsilon. Nós podemos igualar os dois fluxos. Nós vamos ter que E vezes 4πr² é igual a Q sobre epsilon. Portanto, o campo vai valer 1 sobre 4πε vezes Q sobre r². E nós havíamos definido o epsilon como 1 sobre 4kπ, ou seja, 1 sobre 4πε é a nossa constante K. Podemos escrever então que é igual a kq dividido pela distância ao quadrado. Agora nós vamos trabalhar com um caso um pouco mais complicado, que é o caso de um fio infinito. Suponha que a gente tenha um fio infinito com carga positiva, também tanto faz a carga, só vai inverter no final o sentido do campo elétrico. E a densidade linear de carga vale lambda, ou seja, a carga dividida pelo comprimento é uma constante. Como é que nós vamos calcular o campo elétrico num ponto P, por exemplo, a uma distância R do fio? Bom, nós temos que escolher uma superfície. Vamos escolher uma superfície cilíndrica, então. Vamos supor aqui um cilindro que passe por esse ponto P. Agora nós vamos pegar
um ponto e vamos ver o campo elétrico que esse ponto faz nesse ponto P. Basta que nós liguemos aqui, como é positivo, o campo elétrico está saindo. Eu vou chamar esse pedacinho de campo elétrico de DE. E vou dizer que faz um ângulo θ com a superfície do cilindro. Agora eu vou pegar um pedaço simétrico a esse que nós pegamos agora. Vamos ver o campo elétrico que ele faz. Vai fazer um campo elétrico de mesmo módulo, porque a gente pegou um pedaço simétrico, as distâncias daqui são iguais, e o θ é o mesmo. O que nós observamos com isso? Que as componentes horizontais elas vão se anular. Portanto, só vai sobrar a componente vertical. Isso vale para todos os pontos do fio. Se nós pegarmos quaisquer pontos que sejam simétricos em relação a esse daqui, vão sempre anular as componentes horizontais, só sobrando as componentes verticais. Como nós temos um fio infinito, nós vamos sempre para um ponto do lado esquerdo ter um simétrico do lado direito. Vamos chamar essa distância de R, para que nós possamos calcular agora o campo elétrico. No entanto, o campo elétrico não é apenas nessa superfície daqui. Se nós traçarmos o vetor área aqui, nós vamos ter que o vetor área é paralelo ao vetor campo elétrico. No entanto, quando nós olhamos para as bases do cilindro, nós vemos que no vetor área da base, ele é perpendicular ao campo elétrico. Ser perpendicular ao campo elétrico faz com que o produto escalar seja zero. Vamos agora calcular o fluxo do campo elétrico. Vamos usar primeiro a definição de fluxo, que o fluxo é o produto escalar do vetor campo elétrico vezes o vetor área. A área lateral vezes o campo elétrico mais a área da base vezes o campo elétrico vezes cosseno de 90 graus. Isso daqui vale zero, então o fluxo do campo elétrico vai ser a área lateral do cilindro vale o comprimento da circunferência, que é 2πr, vezes o tamanho total do cilindro, vamos chamar de L, vezes o campo elétrico. Usando a lei de Gauss, nós sabemos que o fluxo do campo elétrico vale o somatório das cargas internas, vamos chamar de Qzão, dividido pela constante ε. Vamos igualar esses dois fluxos agora e calcular o campo elétrico. Nós vamos ter que 2πrl vezes o campo elétrico é igual a carga dividido pelo ε. Só que a carga nós temos por aqui que vale lambda vezes L sobre a constante ε. Nós observamos aqui que o L não importa. Logo, o campo elétrico a uma distância, no ponto P, uma distância R do fio, vai valer lambda sobre 2πε vezes 1 sobre R. No nosso terceiro exemplo, nós vamos calcular o campo elétrico gerado por uma casca esférica que tem densidade superficial de carga constante, ou seja, a razão carga sobre área é uma constante, nós chamamos de sigma. Aqui nós temos a nossa casca esférica e ela tem raio R. Nós vamos ter duas situações. Na primeira situação, nós vamos calcular o campo elétrico fora da casca esférica. Na segunda situação, nós vamos calcular o campo elétrico dentro da casca esférica. Vamos primeiro calcular o campo elétrico a uma distância R' do centro, sendo que R' maior que R'zão. Vamos fazer a mesma superfície que nós fizemos no primeiro caso. Vamos traçar uma superfície esférica e vamos calcular o fluxo do campo elétrico. Primeiramente, vamos calcular o fluxo do campo elétrico pelo produto escalar entre o vetor campo elétrico e a área. Nós vemos que o vetor campo elétrico está numa direção perpendicular à superfície, da mesma forma que o vetor área. Quando nós calculamos, então, vale E vezes a área, e o cosseno de θ é 1. Só que a área é a área de uma superfície esférica de raio R'. Então, vai valer E vezes 4πr². Usando a lei de Gauss, nós sabemos que o fluxo do campo elétrico vale o somatório das cargas internas dividido pela constante ε. Só que o somatório das cargas internas é sigma vezes a área. Que área? A área da nossa superfície esférica de raio R'zão, que é 4πr², dividido pela constante ε. Nós vamos igualar esses dois agora e nós vamos descobrir 4πr²
R2 sobre epsilon sigma é igual a 4π R2 vezes o campo elétrico. Portanto, o campo elétrico, nós podemos simplificar 4π, vai valer sigma sobre epsilon, que multiplica R ao quadrado sobre R ao quadrado. Na nossa segunda situação, nós vamos supor uma superfície interna à casca esférica. Nessa superfície interna à casca esférica, vamos dizer que o raio também é R. O fluxo calculado pela lei de Gauss é zero, porque não há cargas internas a essa superfície. Porque como é uma casca esférica, todas as cargas estão concentradas apenas na superfície. Se o fluxo do campo elétrico é zero, isso significa que o campo elétrico também é nulo. Nós vamos fazer agora o nosso último exemplo usando a lei de Gauss. Nós vamos calcular o campo elétrico gerado por uma esfera de densidade volumétrica constante, ou seja, a razão carga sobre volume é constante. Suponha uma esfera de raio R, nós vamos querer calcular o campo elétrico a uma distância R do centro aqui. Nós vamos abrir em dois casos, assim como nós fizemos com a casca esférica. Nós vamos supor um R maior que R, primeiramente, e depois nós vamos fazer o R menor que R, ou seja, o ponto vai ser interno à esfera. No nosso primeiro caso, nós vamos calcular num ponto P, por exemplo aqui, nós vamos pegar uma superfície esférica da mesma forma que nós fizemos anteriormente, uma distância R. O fluxo do campo elétrico, se nós calcularmos como E escalar vetor área, vai ser o próprio E a área dessa superfície esférica, 4π R2. Visto que, se nós temos o campo elétrico aqui, nós temos o vetor área paralelo a esse campo elétrico. Nós podemos calcular o campo elétrico também usando a lei de Gauss, que é o somatório das cargas internas dividido pelo epsilon. Quando nós calculamos o somatório das cargas internas, basta que seja o gama, que é a densidade volumétrica de cargas, vezes o volume, que é 4/3 de π R ao cubo. Tudo isso dividido por epsilonzão. Se nós igualamos esses dois aqui, nós temos que E vezes 4π R ao quadrado é igual a gama 4/3 π R ao cubo sobre epsilon. Logo, o nosso campo elétrico vai valer gama sobre 3 epsilon vezes R ao cubo dividido por R ao quadrado. Agora nós vamos pegar um ponto que seja interno à esfera. Vamos supor um ponto P aqui interno à esfera. Nós vamos traçar uma superfície também esférica para podermos calcular o campo elétrico. Nós vemos que o campo elétrico da direção, o vetor área é paralelo ao campo elétrico. Portanto, quando nós calculamos o fluxo, E escalar A vai ser simplesmente E vezes 4π R ao quadrado, R ao raio dessa superfície gaussiana. O fluxo também pode ser calculado como o somatório das cargas internas dividido pelo epsilon. Nesse caso, quanto vale o somatório das cargas internas? Vale a constante gama vezes o volume que está dentro dessa superfície gaussiana, que é 4/3 de π R ao cubo sobre epsilon. Quando nós igualamos esses dois aqui, nós vamos ter 4π R2 é igual a gama 4π R3 sobre 3 epsilon. Logo, o nosso campo elétrico vai valer gama sobre 3 epsilon vezes R. Com isso, nós chegamos ao final da nossa aula sobre lei de Gauss. Nós vimos uma nova forma de calcular o campo elétrico de uma carga pontual e nós também aprendemos a calcular o campo elétrico gerado por um fio infinito dentro e fora de uma casca esférica e dentro e fora de uma esfera maciça. Com isso, nós encerramos o nosso estudo da eletrostática. Na próxima aula, nós vamos começar o estudo da eletrodinâmica. Até a próxima!